E eu quero começar, gente, com um recorte de vídeo que ele viralizou aí no final da noite, até porque foi no programa do Augusto Nunes, que já começa acho que às 9 horas da noite. E vejam só o seguinte, eu não vou nem fazer nenhuma introdução nem nada. Só adianto, isso aqui é o retrato da mídia brasileira. Eu vou colocar o áudio via telefone porque eu acho que a Jovem Pan pode ter algum probleminha, mas eu vou deixar a imagem passando porque a imagem é essencial, principalmente o final desse vídeo. Vejam só. Depende da persistência. Depende da persistência. Depende da persistência. Tem o seguinte também, né, Alexandre? Digamos que o sujeito defenda o fascismo. Ele pode defender. Da mesma forma que o Partido Comunista pode defender o comunismo. É contra a democracia. Os dois são contra a democracia. Aí você acusa alguém de fascista e estigmatiza. O comunismo, o sujeito quer a ditadura do proletariado. Está escrito no programa, ele diz isso. Mas aí não é ameaça à democracia. Esse é que é o problema. Mas é que o nazismo vai além de uma ameaça à democracia. Agora, veja só. A gente está falando de outra coisa. Está escrito ali que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Ignoram essa verdade eterna. Países como Cuba, Venezuela, você não tem crítica nenhuma a esses países. Por parte dos que acham que é possível prender alguém por crime de pensamento. Não existe o crime de pensamento. Não existe. Esta é uma verdade absoluta. Não existe. Eu posso dizer o que quero, e você pode retrucar, Alexandre, para mim, dizendo o contrário no mesmo tom e ponto final. É o convívio dos contrários. Como é que você acha que os jornalistas justificam isso? Olha agora. É isso aí, não sabemos. Alexandre, como é que você acha que vai ser 2022? Tá meio desencontrado o áudio com as imagens. Mas vocês perceberam aqui nesse final. Augusto Nunes termina a fala. Essa mulher aqui, ó, ela fica com essa cara. Depois você vê esse rapaz, pisca. Cadê o próximo? Ô, diacho. Aí esse aqui, ó, olha a carinha. Esse aqui parecendo que ia chorar. Na hora que você pergunta pra imprensa, você realmente, sabe, espreme os militantes pra falar, mas e aí? E o devido processo legal? Quando você realmente mostra, né, as contradições, eles não têm o que falar. Ficam aí. Ontem, assim, o Augusto Nunes, nesse pequeno vídeo, conseguiu desnudar a militância da imprensa brasileira. Aí. O que vocês defendem é completamente inconstitucional. Por quê? Porque o único interesse da imprensa brasileira é perseguir, né, ideias contrárias. Ele não aceita as ideias da direita, mas tudo bem. Mas vamos conversar aqui. Quero comentar rapidamente com vocês algumas coisas ainda do Pandora Papers, porque tem tudo a ver com esse vídeo. É o jornalismo da pura militância. Jornal o Globo. Reportagem mostra que Paulo Guedes e Campos Neto, do Banco Central, têm offshores, que foram declaradas às autoridades. Ou seja, não tem nenhum problema, porque o problema é quando você tem uma offshore e você não declara para as autoridades. Aí você vê aqui. Randolph pede ao Supremo investigação de offshores de Guedes e Campos Neto. Mesmo todo mundo já sabendo que não tem nenhum problema. Mesmo o Guedes já tendo sido julgado pelo STF no passado sobre essa situação, ele vai lá reclamar de novo. Não existe nenhum interesse, mas nenhum interesse da oposição em ver o Brasil avançando. O Renato Breia, que é do mercado financeiro, fala o seguinte, ó, o mais importante sobre as contas das offshores do Paulo Guedes. Se você tem ou pretende ter mais de 10 milhões de patrimônio, mais de 10 milhões de reais, então deveria entender as vantagens para considerar abrir um offshore também. Do ponto de vista de diversificação, planejamento tributário e sucessório, Paulo Guedes está corretíssimo. O resto é maluquice de jornalista que não entende porcaria nenhuma. O pessoal da esquerda tirou proveito da situação para relembrar um fato que realmente é importante. Vejam só. Na esteira do Pandora Papers, relembre o caso Mossack Fonseca, envolvendo Lava Jato e Rede Globo. Também envolviam aí offshores.
Da época da Mossack Fonseca. E ontem eu comentei em vídeo, quero só trazer para vocês aqui em imagens, e eu percebi agora que, como a forma nova que eu faço os vídeos muda um pouquinho, quando eu destaco de amarelo fica meio ruim para ver. Então eu não vou mais destacar nada de amarelo, é porque eu peguei de vídeos antigos. Mas vejam só. O Augusto Aras, lá no ofício, que ele pediu pro Deltan Dallagnol, que o Deltan não quis dar acesso pro Augusto Aras, estava aqui embaixo, ó. Uma das coisas que o Aras queria era dados da Mossack Fonseca. O Aras queria ter acesso aí a vários dados de offshore. E para colocar um ponto final nesse assunto, acho que eu não vou voltar a comentar sobre isso, é o seguinte: quer discutir sobre offshore? Vocês querem discutir sobre offshore? Quando qualquer pessoa falar para você sobre offshore, você fala o seguinte: vamos começar, mas vamos começar do marco zero, da origem. O ponto mais importante para se discutir sobre offshores: o escândalo do caso Banestado. Tivemos inclusive uma CPI do Banestado, com a participação do juiz Moro, era o juiz do caso. O Carlos Lima também participava na época. Temos aí várias figuras, como o Igor Romário, já estava lá nos casos, Érica Amarena e tudo mais, estava todo mundo lá. O escândalo do Banestado era, basicamente, em resumo, envios de dinheiro para contas no exterior através das contas CC5, ou seja, inúmeras offshores. O Globo aparecia lá, tem até ministro do Supremo que aparecia lá. Mas como aqui envolve o governo Bolsonaro em coisas declaradas, que não existe nenhuma ilegalidade, aí criam toda essa confusão. Tudo bem, acho que dá para terminar. Isso aqui eu não falei na chamada, porque é um tema mais polêmico, mas vejam só, isso aqui é bem interessante. Estão tentando, na verdade, criminalizar a Prevent Senior a todo custo, E aí, que a Prevent Senior trouxe uma informação que, bom, para quem lê mais do que a manchete, vai falar, ó, caso encerrado. Caso encerrado. O que nós vimos na CPI foi o maior dos circos. Sabe, aquela advogada, ridículo. Mas não quero... Já tá aqui o parágrafo, talvez alguns de vocês já leram o primeiro parágrafo, tá lá em cima, mas veja aqui a chamada da CNN. Prevent Senior afirma que médicos receitaram a familiares. Isso daí diz o quê? Que médicos que a Prevent Senior tá falando? O que é que tá acontecendo? Isso daqui, em tese, só tá confirmando que eles receitam para várias pessoas. Mas não são qualquer médicos, né? Você vê o seguinte, ó. A Prevent Senior vai encaminhar ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo documentos que mostram que os médicos que denunciaram a operadora também receitaram o medicamento para eles próprios e a própria família. Os médicos que criaram aqueles 12 médicos do dossiê lá da advogada que foi na CPI, que falaram que a Prevent Senior estava pressionando eles. Olha só que pressão, né? A pressão era tão grande para fazer algo absurdo. Eles discordavam tanto, mas eles discordavam tanto da Prevent Senior que eles mesmos tomaram e deram para os familiares. Então tá começando a ficar feio, né? A matéria original da Folha de São Paulo. A matéria da Folha de São Paulo foi muito mais honesta do que a CNN. Médicos que denunciaram que a Prevent Senior receitava lá o kit. Médicos que denunciam Prevent Senior receitaram o kit para si próprios e seus familiares. Você leu a manchete e falou, ih, rapaz, peraí, o cara tá denunciando uma coisa que ele mesmo fez, que ele toma e que ele falou pros familiares. O Marcelo de Carvalho da Rede TV comenta o seguinte, ó. Isso eu tenho dito faz tempo. O que tem de críticos ferozes, né, desses medicamentos, do tratamento, que vomitam contra o tal kit em público e na CPI, mas na hora do aperto, na hora que aperta, eles tomam e também dão para os seus parentes. Se as paredes falassem. O primeiro de todos foi o Davi Wipe. O Davi Wipe, ele receitou para ele mesmo. A receita foi vazada. No início, ainda em abril de 2020, o Dória, não, porque foi eu que descobri. Foi o Davi Wipe que recomendou para o Brasil inteiro. Aí quando a mídia falou que era proibido falar, aí o Dória, não vou. E a matéria é interessante que você vê a cara de pau desses médicos. Pelo menos 2 médicos que já se expuseram para fazer as denúncias estão no dossiê
da Prevent Senior, Jorge Jopé e Walter Correa. Questionados pela Folha de São Paulo, os dois se negaram a esclarecer no primeiro momento. Negaram. Não usei não, nem minha família usou. Se tinham ou não receitado o medicamento para si e seus familiares. Olha a fala de uns. Isso é um arapuca, respondeu Walter Correa à coluna. Ele afirmou, no entanto, que ficou doente, mas nunca tomou nada. Vou tomar isso aí? Vou tomar nada. Mas aí, a advogada que foi na CPI, a Bruna Morato, confirmou a informação que os médicos receitaram para si e para os parentes. Caso encerrado? Caso encerrado? Fizeram um escândalo, um caos. Estão tentando criminalizar um grupo de médicos, uma empresa da área de saúde. E as pessoas que estão fazendo a denúncia, que estão sendo forçados a prescrever coisas que eles mesmos tomam e dão para os familiares. Para minha família, tudo. Vamos destruir a Prevent Senior. Sabe? É quando a política vale mais do que a vida humana. É simples assim. A política tem mais valor do que a vida humana. A CPI já está estudando pedir intervenção federal na Prevent Senior. Senadores da CPI começaram a discutir a possibilidade de pedir intervenção federal. A ideia debatida é incluir a recomendação ao Ministério da Saúde no relatório final do colegiado, que deve ser apresentado por Renan Calheiros no próximo dia 19. E já estão com medo até da empresa quebrar. E aí vários idosos ficarem sem plano de saúde, sem assistência médica, sem nada. Esse é o legado da CPI do Lula. Parabéns aos envolvidos. Vocês estão perseguindo pessoas.